O ano é 1637 e o rei de Portugal é Dom Filipe III, que também reina em Espanha. Portugal não era independente e não era muito bem tratado pelo próprio rei. O povo já tinha começado a incitar algumas revoltas, mas sozinho não ia muito longe. Precisavam da ajuda dos outros grupos sociais, como a nobreza. Então, e afinal, o que é que aconteceu? Os portugueses já estavam a ferver com as políticas espanholas. O povo não conseguia suportar os inúmeros impostos. Agora juntava-se a nobreza, que não tinha acesso aos altos cargos e era enviada para guerras que não queriam combater, e a burguesia, que via os seus bens e interesses comerciais a serem prejudicados devido aos inúmeros ataques dos ingleses, franceses e holandeses às nossas colónias. Avançamos para 1640. Espanha continuava em guerra com a França e a Holanda e agora tinham também que controlar uma revolta interna na Catalunha. Claro que o chefe do governo espanhol mandou organizar um exército português para pôr fim à revolta na Catalunha. Foi a gota de água. Capo Portugal era regente Dona Margarida, duquesa de Mantua, que não era portuguesa, e Miguel Vasconcelos, que era o secretário de Estado. Estava tudo combinado para dia 1 de dezembro. Um grupo da nobreza, chamado os Conjurados, já estavam a planear uma revolta há já algum tempo. Antes tinham de eleger um futuro rei para o nosso país. Foi escolhido Dom João, Duque de Bragança e descendente de Dona Catarina de Bragança. Lembram-se quando Dom Sebastião morreu sem descendentes e quando surgiram 3 pretendentes, o Dom António, Dom Filipe e a Dona Catarina? Sim, era essa Catarina de Bragança. Foi combinada a revolta para 1 de dezembro de 1640. Primeiro, parte de os Conjurados prenderam a duquesa de Mantua, a regente de Portugal. Os outros membros dos Conjurados acabaram por matar Miguel Vasconcelos, o secretário de Estado, atirando-o pela janela, e dirigiram-se ao terreiro do Paço, proclamando a independência de Portugal e aclamando o novo rei, Dom João IV. A revolta tinha sido um sucesso. Ao fim de 60 anos sofridos sobre o domínio espanhol, Portugal tornou-se novamente independente e começou uma nova dinastia com Dom João IV, a dinastia de Bragança. Mas não pensem que tudo se resolveu com facilidade. Foram precisos 28 anos para garantir a independência de Portugal. A este chamamos o período da Restauração. Já em 1641, nas Cortes de Lisboa, que Dom João IV foi proclamado oficialmente rei de Portugal. Espanha estava ocupada com a Catalunha e a guerra contra a França. Isso deu-nos tempo para nos prepararmos. Organizámos o exército, reconstruímos fortalezas nas fronteiras e reatámos alianças com outros países. O nosso país vizinho não ligou a estes movimentos. Deram pouca importância. Só em 1644 é que começaram a olhar para nós como uma ameaça. 1644 deu-se a primeira batalha que afastou os espanhóis. O nosso antigo rei, Dom Filipe III, tentava tirar Dom João IV do poder. E em 1656 o problema com Espanha ainda não estava resolvido. Com 13 anos, Dom Afonso VI sucedeu ao pai, mas como era menor, foi a sua mãe, Dona Luísa de Gusmão, que se tornou regente de Portugal. Mais tarde, aos 19 anos, Dom Afonso VI afastou a mãe e assumiu o poder. É nesta altura que os ataques de Espanha se intensificaram. Muitas e importantes batalhas dão-se agora.
Em 1659, a Batalha em Elvas. Em 1663, a Batalha a Meixal. 1664, Espanha avança para a fronteira das Beiras. Em 1665, Espanha ataca Elvas, Estremoz, Borba e a Vila Viçosa. Finalmente, em 1668, celebrou-se a paz. Dom Afonso VI foi mais tarde inapto para governar, porque devido a uma doença que tinha, a sua capacidade para pensar foi piorando. Em 1667, assume a regência o seu irmão Dom Pedro, que através de muitas intrigas tornou-se herdeiro do trono. Durante estas guerras, chamadas Guerras da Restauração, o nosso país precisava de apoio de outros países. Conseguiu aliança primeiro com França e depois Inglaterra, mas a Holanda nem por isso. Não te esqueças que os holandeses atacaram e ficaram com alguns dos nossos domínios. Conseguimos então reconquistar Angola e o Brasil, expulsando os holandeses de lá. Ao fim de 28 anos de conflito com Espanha, a paz foi assinada em 1668. Assim, chegou ao fim a Guerra da Restauração. Espero que tenhas achado interessante tudo o que aconteceu em Portugal no século XVII e, sobretudo, não te esqueças, diverte-te a aprender. Subscreva, dê um gosto e partilhe. Assim está a ajudar o canal a crescer. Muito obrigada por assistir.